Fala galera, beleza? Gente, ó, esse é um vídeo que você já viu, se você estiver tendo a sensação que você já viu ele, mas eu fiz um novo porque me pediram, conforme eu expliquei lá no vídeo de bom dia. Então, ó, segue aí a explicação de como eu transformo fração em decimal e também já vou adicionar no vídeo como é que eu transformo decimal em fração, tá bom? Gente, transformar fração para decimal é muito simples. Como é que eu transformo uma fração, por exemplo, 5 quartos para um decimal? A ideia, gente, é a seguinte: basta dividir numerador por denominador. Ou, se você preferir, o de cima pelo de baixo, que é o numerador pelo denominador. Então, como é que fica isso? Fica assim, ó. Eu divido 5 por 4. A hora que eu vou fazer essa divisão, bom, quantas vezes o 4 cabe dentro do 5? Uma. Coloco 1. A hora que eu vou fazer essa divisão, me pergunto quantas vezes o 4 cabe dentro do 5? Cabe uma vez, então eu faço 1 vezes 4, 4, e sobra 1. Não dá para dividir, dá? Não. Então, eu coloco a vírgula, e quando eu coloco a vírgula, eu mudo de casa aqui, certo? Eu estou indo para a unidade, agora eu passo aí para o décimo, então ficam 10 vezes. E aí agora eu me pergunto, quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Cabe 2 vezes, porque 2 vezes 4 é 8. Faço a subtração, dá 2. Vou passar da casa do décimo para a casa do centésimo, então meu número 2 aumenta 10 vezes. E me pergunto, quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? Cabe 5 vezes, pois 4 vezes 5 é 20. Então, aqui eu tenho zero e sei que a forma decimal de 5 quartos é 1,25, beleza? Então 5 quartos é igual a 1,25. Vou fazer mais uma aqui, tá bom? Para você ficar tranquilo aí. Suponho que eu tenho a fração Põe que eu tenho a fração 2 quintos. Então, o que eu faço? Basta dividir numerador pelo denominador, ou, se você prefere, o de cima pelo de baixo. E aí eu me pergunto, quantas vezes o 5 cabe dentro do 2? Ah, não cabe nenhuma. Coloco a vírgula, passei da unidade para o décimo, são 20. Então, o que eu faço? Me pergunto quantas vezes o 5 cabe dentro do 20. É 4, como a gente acabou de ver, o 4 e o 5 ali se relacionam formando 20 pela multiplicação. Então, menos 20, e é isso. Então, a fração 2 quintos é igual ao decimal 0,4. Beleza? Gente, não me pediram para explicar isso, mas eu vou aproveitar que eu já estou aqui. Suponho que eu tivesse o decimal 0,35. Como é que é o jeito mais fácil de achar uma fração? Pela simples leitura, você consegue fazer. Pensa comigo, ó. Eu tenho décimo, centésimo. Então, isso é 35 centésimos. Então, 35 sobre 100. Professor, não gosto desse jeito. Pode me mostrar outro? Posso sim. Eu penso que é 0,35 e ele está sobre 1. Quando eu quero deixar isso sem vírgula, eu penso que é uma, duas vezes que ele tem que crescer. Ou melhor, 10 vezes, 100 vezes. Mas são duas casas, era isso que eu queria dizer com duas vezes. Então, eu vou ter que fazer aqui, para não ter mais vírgula, vezes 100. Então, fica 35, e aqui eu faço vezes 100, e tá lá. Gente, não dá, esse jeito não dá uma fração simplificada. Mas aí você simplifica se você quiser, tá bom? Pensa que é o seguinte, ó, o número de casas decimais, ó, uma casa decimal, duas casas decimais. É o número de zeros aqui embaixo, ó. Vou fazer um outro exemplo. Suponho que eu tenho 1,4. Quantas casas decimais eu tenho? Uma só, não é?
Então, isso vai ficar 14 sobre 10. Beleza? Uma casa decimal, um zero aqui, ó. E se eu tivesse 7,035? Não são 3 casas decimais, então seria vezes 1000 que eu precisaria fazer. Então ficaria sobre 1000 e o número 7035. Tá bom, gente? Tranquilo isso? Nota que não dá uma fração simplificada, mas aí para simplificar a fração seria um outro vídeo. Qualquer coisa, só pedir aí. Valeu, gente. Espero que isso daí tenha resolvido os problemas de quem ainda não tinha entendido. Abraço.